Boa noite. Vamos abrir em Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Hoje nós vamos precisar acompanhar bastante com a nossa Bíblia, porque a gente vai ver muitos textos e vamos precisar ser rápidos. Então vou pedir que vocês me acompanhem e prestem atenção, porque se perder uma vírgula, vai passar bem rápido essa vírgula aí. Então vamos lá, capítulo 1 de Tiago, versículo 14 e 15, diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. As perguntas que eu tenho para esse início são: quais são os seus princípios? O que te move? Como que você se posiciona perante as coisas que estão ao seu redor, aos temas recorrentes da sociedade? O que molda a sua vida? Como cristãos, a resposta para essas perguntas, para nós todos, tem que ser as mesmas. Tem que ser a mesma resposta para nós todos. Cristo tem que pautar a nossa vida. Mais nada. E por isso nós precisamos ter princípios cristãos. Então, quais são os nossos princípios? A resposta tem que ser princípios cristãos. O que são princípios cristãos? Isso nós vamos ver hoje. E como a gente leu em Tiago, os princípios cristãos, eles não vão estar apenas em nossas ações, mas em nossos pensamentos. Ele fala sobre isso, porque os nossos pensamentos têm que estar nas coisas do alto, é o que diz Colossenses, capítulo 3, certo? Mantenha o pensamento nas coisas do alto. E todo o pecado, ele começa na nossa mente, como a gente viu ali em Tiago. E todo o pecado que começa na nossa mente, do momento que ele é concebido, ele dá à luz. Ele gera o pecado fisicamente. Então, como todo o pecado ele começa na nossa mente, a nossa mente, o nosso modo de pensar precisa ser como o de Cristo. A gente não pode ter um modo de pensar diferente do de Cristo. Por isso que Paulo, ele fala em Romanos capítulo 12, que nós precisamos passar por uma transformação da nossa mente. Não só as nossas atitudes, mas inicia pela nossa mente. Ele fala lá, transformem-se pela renovação da sua mente. Não é isso? Então, com isso na nossa mente, vamos ver alguns pontos de como o cristão tem que se posicionar e pensar para que o seu foco seja sempre Cristo. Mas antes disso, quero convidar vocês a orar novamente, para que Deus possa trabalhar em nossas mentes e possa nos ajudar a entender o que a palavra dele quer nos dizer hoje. Vamos orar. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, te agradecemos essa noite por, através da tua misericórdia e teu amor, permitir que nós possamos nos reunir como igreja para te louvar e também para aprender mais sobre a verdade, Senhor. Por isso, age em nossos corações e nossas mentes, para que tenhamos sabedoria que vem de ti, para entender como temos que moldar as nossas vidas para termos um pensamento como o de Cristo e termos princípios cristãos regendo tudo o que acontece em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, quando a gente fala em princípios cristãos, a gente pensa no quê? Muitas vezes a gente pensa em não matar, não roubar, não cobiçar as coisas do próximo, não criar ídolos, idolatria, esse tipo de coisa. A gente lembra basicamente dos 10 mandamentos. Normalmente a gente pensa nisso. Ou a gente muitas vezes vai citar o que está lá em Mateus 22, e a gente vai dizer que os princípios cristãos se resumem em amar a Deus acima de todas as outras coisas e amar o próximo como a si mesmo. A gente vai dizer então, beleza, está resumido, resume os mandamentos, resume a lei, resume tudo. Porque desses 2 mandamentos dependem toda a lei, certo? E eu vou dizer para vocês que isso está totalmente correto, nós poderíamos parar por aqui. Porque esses são os princípios cristãos. Amar a Deus e amar o próximo. E percebam que não tem amar a mim mesmo depois de amar o próximo. É simplesmente dar amor a outros, Só que para algumas pessoas, isso acaba gerando um problema. Porque o problema é que a gente resumir dessa forma, visto que a gente é pecador, a gente fica limitado ao nosso amor. E não ao amor de Deus, que é um amor diferente. E aí a gente se limita a amar as pessoas que a gente gosta, E a gente esquece que nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. É isso que diz em Mateus capítulo 5.
quando Jesus está lá no Sermão do Monte, ele vai falar sobre isso. Então, está correto. São esses 2 mandamentos, a gente resume tudo, princípios cristãos vão vir daí. Mas o que compreende amar a Deus? O que compreende amar o próximo? Né? A gente precisa, como pecadores, como imperfeitos, muitas vezes ter exemplos. Porque Jesus, ele tem que explicar para uma galera o que significa isso tudo. E ele tem que explicar detalhe por detalhe, porque eles não entendiam. E Jesus, ele nos ajuda a entender e interpretar a lei no trecho de Mateus capítulo 5 ao 7. Inclusive o 7, que é o trecho do Sermão do Monte. Vocês podem já abrindo aí, capítulo 5 de Mateus. O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, como você quiser chamar. E nesses 3 capítulos, nós temos muitos ensinamentos de Jesus. Nós temos muitos ensinamentos dele e a gente pode entender como que a gente pode viver uma vida dedicada e agradável a Deus, livre da hipocrisia, cheia de amor e graça, e cheia de sabedoria, cheia de discernimento em ações e pensamentos. Então, nós vamos hoje, eu disse que a gente tem que ser meio rápido, porque hoje a gente vai ler 3 capítulos inteiros da Bíblia. Vamos ler capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, só que a gente não vai expor tudo, né? Porque a gente está procurando aqui o quê? Princípios, né? Princípios cristãos. Então a gente está procurando esse tipo de coisa. Então fiquem tranquilos, a gente não vai ler tudo e ver versículo a versículo, como normalmente eu tenho o costume de fazer. Né? Então vai acompanhando aí que eu vou falando os princípios, os trechos, e você vai acompanhando, vai anotando, né? Para depois poder ler em casa novamente todo esse texto, esses 3 capítulos e também as suas anotações. Então vamos lá, vamos à procura desses princípios. Jesus, então, ele começa no capítulo 5, versículo 1 e 2, a gente vê que ele vê a multidão, ele sobe no monte e ele começa a ensinar com as bem-aventuranças, certo? Então, nesse primeiro trecho, do versículo 3 ao 12, nós vemos, então, no Sermão de Cristo, que ele vai falar sobre o caráter que ele quer que o cidadão do seu reino tenha. E a palavra grega, traduzida por bem-aventurança, ela significa bem-estar, prosperidade espiritual. É basicamente uma palavra que vai se referir a uma alegria profunda do interior, algo assim que é muita alegria. Para resumir, nós entendermos mais fácil. Por isso que ele vai falar bem-aventurado, bem-aventurado. A gente pode traduzir por feliz é aquele que. Feliz é aquele que. Então, feliz é aquele que, primeiro ponto, reconhece a necessidade e depende totalmente de Deus, que é humilde de espírito, e não aquele que acha que pode vencer as coisas sozinhos. Segundo ponto que ele vai falar, feliz é aquele que chora por sua condição e pela condição do mundo que cerca ele. Que ele chora pelo pecado que tem, que demonstra o seu arrependimento. E não aquele que peca sem ter um peso na consciência, que não se importa, que não pesa no seu coração esse pecado. Feliz é aquele que é humilde e modesto, que ele se humilha perante Deus, que dobra o joelho perante Deus e reconhece o seu pecado. E não aquele que tem o controle sobre os seus maus desejos, que é arrogante, que acha que é melhor que Deus muitas vezes. Feliz é aquele que busca a justiça de Deus e anseia pelo seu triunfo de Deus, finalizando, através da sua justiça, tudo que ele começou. E não aquele que busca uma justiça própria, que acha que pode se vingar perante outros, que pode julgar as pessoas e dizer quem está certo e quem está errado, sem usar Deus, Acha que ele é o padrão da verdade. Feliz é aquele que é misericordioso, porque ele tem consciência que se não fosse a misericórdia divina, ele seria um pecador condenado. Ele não teria escolha. E não aquele que é indiferente, que é impiedoso, que é cruel, que não dá a mínima para as outras pessoas, não tem misericórdia. Feliz é aquele que é puro de coração e na sua integridade vive apenas para Deus e para mais ninguém, não para si. Não aquele que confessa Deus superficialmente e serve a 2 senhores, como nós vamos ver que está ali no Sermão do Monte. Feliz é o pacificador, porque Cristo, ele é o príncipe da paz, e ele envia seus discípulos para trazer a paz, não trazer a guerra.
Feliz é aquele que é perseguido por causa de Cristo, por viver os padrões divinos, por viver algo diferente da sociedade. E não aquele que nega Cristo perante a sociedade, coloca uma máscara, segue os padrões da sociedade. Já aqui nas bem-aventuranças nós percebemos vários pontos, né? Vários princípios. Começamos a perceber que os princípios cristãos, eles se referem a valores como humildade, paz, misericórdia, amor, submissão, justiça, perseverança na perseguição. Temos vários pontos aí. A gente já pode perceber que esses são princípios que a gente tem que ter na nossa vida, na nossa mente. E Cristo ele deixa bem claro aqui, porque quando vocês derem uma olhadinha aí, vocês vão ver bem-aventurados, né? Por exemplo, os pobres espíritos e humildes, pois deles é o reino dos céus. Tem uma recompensa depois de cada bem-aventurança, certo? E essa recompensa, ela não está aqui na terra, não é uma recompensa terrena, mas é uma recompensa no reino de Deus. É uma recompensa eterna. Por isso que a gente não deve esperar prosperidade aqui na terra. A gente tem que esperar as grandes recompensas que teremos no reino de Deus. A gente não vai ganhar nada fisicamente terreno aqui por seguirmos o que Cristo nos deixou, mas nós vamos ganhar recompensas no reino de Deus. Seguindo adiante, versículo 13 ao 16, temos um outro trecho. Jesus ele vai continuar seu sermão falando sobre sal e luz. É muito conhecido por todos nós. E aqui Cristo, então, ele dá a missão do cidadão do reino diante do mundo. Eu gosto de pensar que esse trecho ali, quando ele fala sobre ser sal, eu gosto de pensar que o sal, ele é manter o caráter de Cristo em nossas vidas. Porque é o nosso caráter nos relacionamentos que vai dar gosto aos relacionamentos. É o nosso caráter que vai fazer a diferença, que vai purificar os nossos relacionamentos. E por isso a gente não pode deixar a gente ser contaminado por coisas que não vêm de Deus. Porque essas coisas que não vêm de Deus, elas podem tirar o nosso sabor, podem destruir o nosso caráter cristão. Ser luz também me leva a pensar que a gente precisa brilhar a luz de Cristo em nossos relacionamentos, em nossas vidas. A gente tem que brilhar essa luz que não é nossa, é de Cristo. E enquanto essa luz ela mostra a direção para Jesus, ela vai revelar o evangelho, porque a gente sabe que a luz, além de mostrar uma direção, como a luz de um farol, se a gente tiver uma lanterna, ela revela coisas, Num local escuro, a gente aponta a lanterna, a gente descobre que lá tem alguma coisa, por exemplo, Num quarto escuro, a gente bota a luz e revela o que está naquela escuridão. Então, além de apontar a direção para Cristo e revelar o evangelho para as pessoas, através da luz, nós sendo luz, nós podemos, sendo sal, transformar a vida das pessoas ao nosso redor. Nós podemos purificar a vida dessas pessoas, porque através do nosso exemplo, o nosso bom testemunho, as pessoas saberão que existe um Deus. Nós precisamos ser sal e luz para que o evangelho seja propagado, senão o evangelho não será propagado. Nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos pensar como Cristo pensava. Precisamos ter o pensamento dele, precisamos pensar nas coisas do alto. Então você tem sido sal e luz? Até agora, analisando esses princípios, você olha para a sua vida, você tem exercido isso em sua vida, esses princípios? Não para por aí, Jesus ele não tinha assim sermões que ele era direto em poucas coisas. Ele gostava realmente de deixar claro e atingir o interior daqueles que estavam escutando. Por isso ele vai continuar, ele vai agora no versículo 17 ao 20, demonstrar que ele cumpriu a lei e ele trouxe significado pleno para a lei e para os profetas. Em Cristo, todos os sacrifícios da lei são cumpridos. E para viver para Deus, agora nós só precisamos deixar o Espírito Santo agir em nossos corações. Cristo aqui ele vai combater a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei que lá estavam. Ele vai demonstrar que a lei, ela não é algo superficial em ações e tal, mas a lei ela é aplicada nos nossos corações. Então ele vai explicar agora no trecho do capítulo 5, 21 até o capítulo 6, versículo 18, qual que é essa lei que é vigente no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo. Ele vai explicar melhor sobre essa lei. Ele vai começar falando sobre ódio e assassinatos, versículos 21 ao 26.
E quando vocês lerem com calma em casa o Sermão do Monte, vocês precisam sempre lembrar do contexto em que Jesus fala essas coisas, tá? Tinha uma multidão lá, discípulos, mas lá no meio também tinham fariseus e mestres da lei. E esses fariseus e mestres da lei, eles gostavam bastante de exagerar na interpretação da lei. Então, assim, eles colocavam muitas vezes os ritos, as tradições, acima das pessoas. Eles colocavam tudo isso acima das pessoas. Não, o importante é eu ir lá, por exemplo, e dar o dízimo das pequenininhas coisas. Mas eu não vou me preocupar se tem um irmão meu passando fome do lado, sabe? Eles faziam esse tipo de coisa. Eles não se importavam com as pessoas. Eles se importavam em cumprir a lei. Porque é a lei que vai me levar até Deus. Tá? Então eu não vou entrar em explicação profunda de cada um desses pontos, porque eu vou focar mais na aplicação, para a gente puxar os princípios, como a gente já tem visto alguns aí. Tá? Nesse primeiro ponto, então, sobre homicídio, sobre assassinato, sobre ódio, a gente já sabe, através dos 10 mandamentos, que matar é pecado. Certo? Todo mundo sabe disso. Só que Jesus ele vai além, porque ele diz que só de matar no pensamento já é pecado. Ele diz que só de a gente odiar um irmão, ou seja, nem matar ele em pensamento, mas odiar, não gostar, querer o mal, pensar mal dele, isso para ele já é um assassinato. É como se a gente estivesse matando a pessoa. Então para Deus é o mesmo pecado. Então a gente percebe que vem lá do coração o nosso pensamento. Né? Por quê? Porque o pecado começa sempre no pensamento. Sabe qual que é a diferença? O que nos impede de matar uma pessoa hoje? A gente mata as pessoas em pensamento. Sabe o que impede de eu ir lá, sei lá, pegar uma arma, ou sei lá, e pegar a pessoa e bater nela e matar ela? Sabe o que impede? Impede porque a gente sabe que se alguém souber, a gente vai ser preso. A gente não se importa com a consequência perante Deus, mas a gente se importa com a consequência perante a sociedade. Por isso que Deus diz, se tu matar em pensamento, para mim é a mesma coisa, tu está matando. Porque tu só não mata mesmo, porque tu vai ser preso, tu vai destruir tua vida, sei lá. Sabe? Então essa que é a questão que Jesus está falando. O nosso coração não pode ter ódio. Então a gente percebe aqui para Deus, nesse ponto que a gente fala sobre assassinato, sobre ódio, que a vida para Deus ela é extremamente importante, ela é extremamente valiosa, porque só a menção de a gente pensar em tirar a vida de outra pessoa ou querer o mal da vida de outra pessoa já é pecado. É por isso que, agora entrando num tema, eu acredito que para nós não seja polêmico, mas lá fora é polêmico, né? Eu espero que para nós não seja polêmico, mas é necessário falar porque pouco se fala disso. Por isso que, quando a gente tem princípios cristãos, a gente deve ser contra o aborto. A gente não pode aceitar uma coisa dessas. Porque, segundo a Bíblia, o aborto ele é claramente um assassinato. Como assim um assassinato? Porque o aborto nada mais é do que a decisão unilateral da mãe, ou seja, só a mãe decide, a criança não decide nada, né? Em tirar a vida de outra pessoa. O que é um assassinato? Não é a minha decisão em tirar a vida de outra pessoa? Eu vou lá, eu pego uma arma e eu dou um tiro na pessoa, ou eu pego uma faca e esfaqueio a pessoa, ou sei lá, eu bato na pessoa até ela morrer, ou eu causo um acidente propositalmente. Quem está escolhendo? A pessoa está escolhendo morrer? Ela não está escolhendo. Quem escolheu fui eu. É uma decisão unilateral. Só Deus pode decidir o destino das pessoas, sabe por quê? Porque foi Deus quem nos deu a vida. Deus, ele é o dono de tudo. Vocês podem pesquisar na Bíblia. Deus, ele é dono de todas as coisas, na terra e nos céus. Então, ele é o dono da nossa vida também. Nós não podemos escolher quem nós vamos decidir que vai viver ou morrer. E da mesma forma, uma criança que nem nasceu. Aí algumas pessoas argumentam, né? Ah, mas o feto, né, tá lá na barriga da mãe, ele não é uma pessoa ainda. Né? Ele não tem vida ainda. Mas a Bíblia, ela claramente demonstra que a vida começa na concepção. A vida começa no momento que foi concebido a criança. A gente tem exemplo, Sansão, ele diz que ele é nazireu desde o ventre materno. A gente tem o exemplo de Davi, que fala em um salmo, ele se refere a si mesmo como uma pessoa no útero. E diz ainda que Deus cuidou dele antes mesmo do seu nascimento, preparando tudo para ele. Antes mesmo do seu nascimento. Jeremias fala a mesma coisa. Jeremias, um profeta. Deus preparou ele antes mesmo do seu nascimento. Ou seja, para Deus, existe uma vida lá dentro. Existe uma vida e se a gente tirar essa vida através da decisão de uma única pessoa, é pecado.
Então a gente não pode ser a favor. Aí tem outras, né, opiniões. Ah, mas e se a gravidez, né, for resultado de um estupro, de um incesto? A pessoa ela não escolheu ficar grávida. Continua sendo pecado. Que culpa tem a criança de um crime que outra pessoa cometeu? Pensa só, eu vou lá e coloco fogo na casa de uma pessoa que é filho do cara que roubou a minha casa. Não faz sentido nenhum isso, né? Mesma coisa, tirar a vida de uma criança por causa de um crime desses. É uma questão tão sem sentido que a gente não tem como pensar. E pensa, bom, mas aí vai fazer o quê? A mãe não quer. Por mais horrível que seja, né, eu não sou mulher. Né, não posso saber como é que é ficar grávida, né, querendo ou não querendo. Mas por mais horrível que seja isso, a resposta não é tirar a vida de um bebê. Né? Talvez se a mãe não quer o filho e tal, coloca para adoção. Existem tantos casais hoje que não têm como ter filhos, né, que são incapazes de ter filhos. E tenho certeza que essas pessoas poderão cuidar muito bem dessa criança. Mas não somos nós que decidimos. A resposta não é punir a criança. Aí tem uma outra questão, né, um outro argumento, que é se coloca a vida da mãe em risco. E agora? A vida da mãe está em risco. Se abortar, né, se tirar a criança, ela sobrevive. Mas se não, ela corre risco de vida. E agora? Uma coisa que a gente muitas vezes esquece como cristãos é que Deus ele é um Deus de milagres. Deus ele pode fazer coisas incríveis, inexplicáveis. Deus ele é soberano. Então a gente tem que confiar em Deus. Mas, querendo ou não, essa é uma questão que tem que ser decidida entre pai, mãe e Deus. Essas três pessoas, pai, mãe e Deus, têm que decidir o que vai fazer. Vamos confiar que Deus vai cuidar ou vamos tomar uma decisão, né, mais complicada? Essa é uma situação extrema. É uma situação extremamente difícil. Por isso é interessante que esse casal ore muito a Deus e peça sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz que se a gente faltar com sabedoria, é só a gente pedir que Deus dá. Então a gente tem que pedir muitas vezes por sabedoria, para tomar decisões difíceis como essa. Eu acho que essa é a única questão que talvez Deus vai decidir que pode tirar uma criança. Mas veja bem, não somos nós que estamos decidindo. Mas é uma decisão que com muita oração Deus vai dizer, talvez a vida da mãe é mais importante ou a vida da criança é mais importante. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. E Ele vai saber o que é necessário nesse momento. Então se você é cristão e tem talvez uma posição favorável ao aborto, eu só tenho um conselho para te dar. Ore a Deus, peça muita sabedoria, como a gente viu em Tiago, e peça muito entendimento para que você possa mudar de opinião, mudar o seu pensamento, porque Cristo pensa que é errado. É um assassinato, é errado. Tá? Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. É Jesus que está falando. Se quisermos ter o pensamento de Cristo, precisamos pensar como Ele. Tá? E aqui entra um outro ponto que eu tenho visto aí na internet, que as pessoas falam muito, principalmente nessa questão de aborto, que é a frase, meu corpo, minhas regras. Né? Eu tenho só uma coisa para falar sobre essa frase. Essa frase, para mim, ela é uma manipulação do inimigo para afastar as pessoas de Deus. Por que eu digo isso? Porque está errado. No momento que eu sou cristão, meu corpo não é mais meu corpo. Não é minhas regras. Se eu sou cristão, eu sou um servo de Cristo. E o meu corpo foi comprado por um alto preço. Está lá, pode conferir, 1 Coríntios 6,20. Jesus, ele deu a vida dele naquela cruz para comprar, para nos comprar, por um preço que a gente jamais poderia pagar. Não é mais meu corpo, minhas regras. Agora, o meu corpo pertence a Deus e as regras são dele. A gente tem que escolher de quem que pertence. E isso eu não estou falando só de mulheres, tá? Estou falando de todos, homens e mulheres, porque tem muito homem que acha que o seu corpo pertence a si mesmo, né? E faz o que quer, destrói o corpo. E não é assim que funciona. Nós somos servos de Cristo. Seguir a Cristo é renunciar aos nossos princípios carnais e egoístas. Não mais viver uma vontade própria. E Jesus, ele não para por ele não fala só sobre homicídio. Ele vai falar agora sobre luxúria, sobre adultério, versículos 27 ao 30. Ele vai falar que não só apenas o ato, novamente, no pensamento. Só de pensar já é pecado. Aqui nós vemos mais um princípio. O princípio é que qualquer desejo sexual fora do casamento é pecado. Eu estou falando de desejo, não de ato. Não é qualquer ato fora do casamento é pecado, mas qualquer desejo é pecado. Por isso que o sexo ele foi criado por Deus
Para o casamento, qualquer coisa fora do casamento é pecado. Desejos sexuais como adultério, pornografia, masturbação, luxúria, qualquer tipo, fornicação, tem que ser evitados pelas pessoas que têm princípios cristãos. Qualquer tipo de desejo tem que ser evitado. Nós somos chamados para a santidade, não para a impureza. Quem rejeita esse tipo de ensinamento sobre impureza sexual, está rejeitando a Deus também. Então se a gente acha, porque eu já ouvi pastor dizendo aí, tá, e por fora, cuidem do que vocês escutam pela internet. Eu já ouvi pastor falando que não tem problema o jovenzinho lá se masturbar, porque, é tranquilo, faz parte do corpo dele, né? Não tem problema sim, porque a Bíblia diz que tem problema. É luxúria, é um desejo pecaminoso. Se a gente rejeita esse ensino, a gente acha, não, agora a sociedade é diferente, então vamos rejeitar, estamos rejeitando a Deus. Ou nós seguimos a Deus, ou nós não seguimos. Não é uma questão de legalismo, não é uma questão de religiosidade, é uma questão de princípio. É uma questão de nós realmente termos a mente de Cristo. Isso vocês vão encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. Quem rejeita esses ensinamentos, rejeita a Deus. Os versículos 31 e 32 vão falar agora sobre divórcio. Então a gente percebe que para Deus, não só a vida é muito importante, não só nós nos mantermos puros é muito importante, mas também o casamento é extremamente importante. O casamento é algo sagrado, vamos dizer assim, né, no nosso palavreado. Porque o próximo ponto que ele toca é o divórcio. Então Jesus ele condena o divórcio e o novo casamento, que não sejam resultado de imoralidade sexual. Ou seja, se o divórcio vem por causa de uma imoralidade sexual, então, beleza. Mas se não, não existe divórcio para Deus. Não existe ex-marido, ex-esposa. Não existe isso. Novo casamento é adultério. O Arthur teve aqui um tempo atrás, não sei se vocês lembram, ele falou aqui que o casamento é uma forma de expressar a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher para que eles se unissem em uma só carne e se multiplicassem. E como Deus uniu, que nem a gente vê em Mateus, né? Que ninguém separe, Mateus 19:6. Então, a gente tem que citar aqui que o casamento, ele é a união de um homem, de uma mulher, por toda a vida, com, primeiramente, né, o propósito de construir uma família e proporcionar um ambiente estável. Entendendo isso, a gente pode saber e concluir que casamento homossexual não é algo que alguém que tem princípios cristãos deve apoiar. Não podemos apoiar isso. Temos que sair agora caçando pessoas que são casadas e são homossexuais, né? Persegui-los, incitar a violência? Não, porque se a gente fizer isso, a gente está indo contra o princípio principal, que é amar o próximo, né? Eu falei no início que a gente tem que amar até o inimigo. Se o homossexual for seu inimigo, né? Para mim é um próximo, uma pessoa normal. Então não temos que fazer isso. Mas não podemos aceitar que é certo um casamento homossexual. Não podemos aceitar jamais que alguém venha aqui na aliança que seja homossexual e se case. Se a gente apoiar uma coisa dessas, alguém que tem princípios cristãos, né, apoiar algo assim, está errado. Não está pensando como Cristo. Né? Apoiar o casamento homossexual é uma perversão do casamento instituído por Deus. Não tenho nada contra o homossexual. Temos que pregar o evangelho a eles. Mostrar que o pecado deles é um pecado como qualquer outro. Como o nosso pecado de muitas vezes desejar a mulher do próximo, ou desejar e odiar o irmão, criar intriga. Mas se ele não quiser escutar a palavra, não estiver aberto, ok, viva do seu jeito. Eu preguei o evangelho para você, mas não podemos aceitar que isso é certo. Podemos respeitar, mas não aceitar. Então, o casamento deve ser de um homem e uma mulher. E o divórcio não pode ser aceito a não ser por imoralidade sexual. Outros princípios que temos agora é sobre julgamentos. Jesus vai falar sobre a questão de julgamento nos versículos 33 ao 37. Mas o princípio aqui é que o cristão ele tem que ter um compromisso com a verdade. O cristão tem que ser alguém de palavra. Tem um versículo ali. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, no 37. Então, o cristão ele não pode ter espaço para uma promessa vazia, para fofoca. Né? Não tem espaço para esse tipo de coisa. Isso vale também para o compartilhamento de notícia falsa. Né? As fake news que a gente tem visto por aí. A popularização aí do WhatsApp. Todo mundo usa o WhatsApp hoje em dia, né? E é incrível como
as fake news pelo WhatsApp elas se propagam extremamente rápido. Hoje eu vi uma pesquisa, claro que é generalizado, mas uma pesquisa de que nessa época antes das eleições, aí do primeiro turno, 8% das imagens que circulavam no WhatsApp eram verdadeiras. O resto era tudo falso. Tudo falso. Então você verifica o que você compartilha? Você verifica se é verdade? Porque eu tenho que dizer para vocês, você deveria. Você é responsável pelo que você fala e pelo que compartilha também. Porque, na verdade, apesar de estar falando com os dedos, e é muito fácil clicar para enviar, é o que você está falando. Né? É a sua palavra que está ali. É o que você está compartilhando. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Além disso, o próprio compromisso, a palavra compromisso, né? Ele é um princípio que a gente tem que ter como cristão. Porque se eu me comprometo com algo, eu devo cumprir. Afinal, seja meu sim, sim, e o meu não, não. Se eu digo que eu vou estar, sei lá, em tal lugar lá, numa reunião com alguém, ou tomar um café, sei lá, eu preciso estar lá. Eu disse que eu vou estar lá. Como é que vai ficar a minha palavra se eu não for? Nós temos que ter compromisso. Temos que ter compromisso uns com os outros. Temos que ter compromisso no nosso trabalho, nos estudos, seja lá onde a gente disser que a gente vai fazer alguma coisa. Porque Jesus aqui está combatendo que a galera lá, eles gostavam de fazer juramento vazio, eles juravam qualquer coisa para não ter que cumprir depois. Mas nós precisamos ter palavra. Então não jure. Ele já diz, nem jura. Tu não precisa jurar. Quando tu disser que tu vai fazer alguma coisa, tu tem que fazer, mas não precisa nem jurar. A tua palavra, ela tem que ser, verdadeira. Então alguém que tem princípios cristãos, ele deve ser uma pessoa comprometida e deve sempre propagar a verdade. Versículos 38 a 42, vamos falar agora sobre vingança. Jesus, ele diz que a questão de revidar ou se vingar não fazem parte do reino de Deus. Antes, um princípio cristão é da outra face. É isso que nós temos aí, né? Se vocês lerem, ele vai falar, se alguém te ferir, uma face, dê outra face. Jesus aqui, ele está falando sobre retaliações pessoais. Né? Não a questão da criminalidade, da violência que nós vemos atualmente. Está falando sobre questões aí de a gente começar a discutir e aí um vai e replica e tal e cria, nossa, uma intriga enorme, uma bola de neve. Às vezes é melhor a gente ignorar do que seguir adiante com uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Às vezes é intermináveis discussões, né? Às vezes a gente retornar a ofensa de alguém piora a situação, piora mais ainda. Daqui a pouco foi um insulto e de repente virou óbito. Eu vi essa semana aí também, eu achei horrível, que uma notícia de que um guarda, ele matou um porteiro porque o porteiro jogou uma bolinha de papel no lixo da guarita. Vocês conseguem entender isso? O cara matou uma pessoa porque ele jogou o lixo no lixo. Não faz sentido. E assim estão as pessoas hoje. Uma coisinha de nada, tirou uma vida. Claro, a gente não sabe toda a história. Isso aqui foi noticiado, né? Mas indiferente, não justifica nada tirar uma vida. Nós temos que dar a outra face. Jesus está nos ensinando aqui o princípio de que a gente tem que vencer o mal com o bem. Romanos capítulo 12. Vençam o mal com o bem. Não vençam o mal com o mal. É diferente do que a gente tem visto por aí, né? A gente vê hoje em dia, eu vejo, né, de monte. Cristão brigando pelo quê? Questões teológicas. Né? Cristão brigando contra cristão, sabe? Brigando por teologia. A gente vê cristão brigando por futebol. Coloca os caras correr atrás de uma bola, tu descobre quem é cristão de verdade e quem não é, quem está fingindo. Né? Cristão brigando por ideologia. E agora, nesse momento, cristão brigando por política também. Tipo, a gente tem visto várias máscaras caindo aí, né, de pessoas que a gente percebe, será que é cristão mesmo? Porque isso que está saindo da pessoa aí, acho que não é, né? E aqui, inclusive, eu vou abrir um parênteses, porque eu tenho me assustado com várias coisas que têm acontecido aí no meio dos cristãos, tá? Eu tenho visto que essas eleições aí, elas têm sido bem complicadas. Eu acho que eu nunca presenciei uma eleição com tanta destruição como essa. Destruição de amizade e de tudo, né? É incrível que a gente percebe nessas horas como que o homem ele é fraco quando o foco dele não está em Cristo. Né? Ele deixa se levar por qualquer coisinha. O cara falou um ai, já começa a xingar. Ah, você é do partido oposto, não sei o quê. Né? Então, no meio do cristão, a gente tem visto aí idolatria a político e partido.
tenho visto idolatria, por incrível que pareça, cristão compartilhando fake news para xingar outro político, outro partido. Tenho visto muita falta de coragem para anunciar o evangelho, mas está sobrando ousadia para defender político e partido. Isso tem de monte. Tenho visto cristãos apoiando os políticos e partidos que são anticristãos. Os caras apoiam cegamente, não sabem nem o que estão apoiando. Tenho visto ataques pessoais ao invés de debater as ideias. Sabe, eu não vou falar do teu político ou defender o meu político, eu vou te atacar. E se precisar, eu bato em ti também. Eu te encontro, eu vou na tua casa. Sabe, tenho visto isso. Eu tenho visto o combate do tal discurso de ódio com muito ódio. Sabe, eu tenho visto muita falta de respeito, todos os lados. Não é só cristão não, mas cristão não deveria ter isso, né? Tenho visto divisão em igrejas, divisão em família, briga em família. Tenho visto pessoas desfazendo amizades de muitos anos por causa de coisa de nada. Coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. A gente precisa entender isso. Que quando a gente fala desse assunto de política, nenhum candidato é perfeito. Os candidatos não merecem que a gente defenda eles. Não adianta a gente querer defender homens que eles são imperfeitos. Isso aí é correr atrás do vento. Vocês já leram Eclesiastes? É correr atrás do vento isso aí, não vai levar a lugar nenhum. O nosso reino não é esse. O Edgar esteve aqui antes do primeiro turno, né? Ele falou sobre política. Né? Ele falou que o nosso reino não é esse. Só que ele também falou que a gente é cidadão desse país e nós temos um dever cívico de votar. E creio que até é um privilégio podermos votar e escolher quem vai ficar perante, quem vai ser a nossa autoridade no nosso país, porque nós temos que respeitar essa autoridade. Né? Então, nesse ponto, eu acho que cabe a gente analisar bem em quem que a gente vota para ver se essa pessoa se encaixa nesses princípios que a gente está vendo. E eu vou dizer para vocês não vão achar ninguém, tá? Que se encaixa. Ninguém se encaixa 100% nesses princípios. Talvez vocês vão ter que procurar o que se encaixa, o que é menos contra, sabe? O que se encaixa mais. O que tem menos contra essas coisas, né? Então, vou dar alguns exemplos. Eu vi uma postagem essa semana e eu achei bem interessante porque fala de coisas que a gente pode analisar, né, para votar bem e tal. E não serve só agora para o segundo turno, mas serve para... Daqui 2 anos temos eleições para prefeito, vereador. Daqui 4 anos tem tudo de novo. Espero que não tenha guerra mundial ou civil aqui no Brasil, porque do jeito que andam as coisas está complicado. As pessoas esqueceram de amar o próximo, né? Mas então, pontos para a gente analisar. Primeiro, a gente tem que conhecer os candidatos, né? Conhecer o partido a que ele pertence, principalmente o partido, sabe? Não faz sentido, por exemplo, não faz sentido você votar no partido X, que é de direita ou de esquerda, para presidente, e depois você votar para deputado do Y, que é da oposição. Não faz sentido isso. Então a gente tem que conhecer os partidos, porque o candidato ele não vai estar sozinho, né? É importante conhecermos. Importante vermos o plano de governo. Tá? Os partidos eles têm um plano de governo e lá está tudo escrito o que eles defendem. Tá? E a gente analisar se esse candidato ou o partido estão de acordo com os princípios que a gente está vendo. Ou a maioria, né? Porque a gente não vai achar. A gente tem que apoiar propostas de candidatos que defendam a vida primariamente. Né? A dignidade do ser humano em qualquer circunstância. Porque tem candidatos que vocês podem pesquisar, vocês vão achar um monte de aberração. Que não apoiam a vida, né? Tem candidato que apoia o aborto, por exemplo, né? Então, proteger a vida, ela vai incluir essa questão, aborto. Ela vai incluir a questão de reprimir a violência por meio de políticas de segurança pública realistas, né? Não sair matando geral, né? Resolver os problemas que a gente tem no país. Promover uma ética no trabalho também, porque isso também é dignidade humana, que enfatize, então, as virtudes bíblicas, né? Como, por exemplo, a honestidade, pontualidade, diligência, obediência ao 4º mandamento, que a gente vai trabalhar 6 dias. Já pensou se vem um político aí e diz, não, agora a nova norma da CLT é que tem que trabalhar todos os dias. A gente não pode apoiar uma coisa dessas, a gente tem que descansar pelo menos um dia, né? Que faça obediência ao não furtarás, ao não matarás. Já pensou se o político aí vem com uma proposta de dizer, não, agora nós vamos perseguir judeus, como aconteceu muito tempo atrás. Não podemos apoiar esse tipo de coisa, né? Nós temos que apoiar coisas que defendem o direito à propriedade privada como algo fundamental, né? E não que agora o Estado vai tomar conta de tudo e a gente não tem mais nada.
né? Somos escravos, como uma Coreia, por exemplo, né? Não é bem assim. Temos que analisar se o candidato ele é alguém de palavra, se ele não fica mudando de ideia toda hora, né? Se ele tem propostas justas, né? Nós temos que rejeitar propostas onde o Estado ele intervém em esferas familiares, por exemplo. Já pensou o Estado mandando dentro da tua família? Esferas eclesiásticas, como a igreja, artísticas também, trabalhistas, escolar. Nós precisamos, né, analisar esse tipo de coisa. Né? Nós precisamos de algo que tenha um ambiente onde a gente possa ter uma liberdade pessoal e econômica para viver com liberdade. Então, assim, algumas coisas, na realidade, você tem que analisar esses princípios que a gente tem, né, pensar nas propostas e analisar os candidatos de todas as eleições. Né? Serve até para a eleição do condomínio de vocês aí. Analisa os candidatos da eleição do condomínio de vocês. Porque dentro do condomínio ele vai ser uma autoridade, querendo ou não. Não é verdade? Então a gente tem que respeitar essas autoridades. Vamos fazer o quê? A gente coloca lá o anticristo no poder daqui a pouco. E aí a gente vai fazer o quê? Nós escolhemos. Nós votamos. Né? Então, analise as propostas aí que temos para que a gente possa, então, continuar podendo viver com princípios cristãos. Mas já alerto, não deposite sua fé em político, isso é idolatria. Deposite sua fé em Deus. E indiferente de quem ganhar a eleição, que nem o Edgar falou, Deus já decidiu, Deus já escolheu e a gente tem que fazer o nosso papel, mas Deus já sabe. E quem for eleito é porque a gente merece nesse país. Vamos continuando, 43 a 48. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem, é o que diz Jesus. O amor, eu entendo que é o maior princípio cristão, o maior de todos. Porque do amor é que vem todo o resto. Sem amor a gente não vai ter humildade. Sem amor nós não vamos ter honestidade. Sem amor a Deus, nós não vamos deixar de fazer ídolos ou termos uma vida egoísta. Né? E esse amor que eu comentei é o amor de Deus. É um amor que não mede esforço, é um amor que não escolhe, é um amor diferente. É um amor perfeito. É um amor que a gente só pode ter através do Espírito Santo, pulsando nos nossos corações. Analisa aí o amor que ama inimigo. Por causa dessa frase de Jesus, que os filósofos da época, eles criaram uma coisa chamada rejeição da ética, em que tu não se importa com nada, que o mundo se exploda. Eu vou buscar o que me importa. Se eu tiver que matar todo mundo, tô nem aí. Isso é rejeição da ética. Não existe valorização de nada, a não ser eu mesmo. Né? Foi através disso aqui. O pessoal não conseguiu entender isso. Foi demais. Foi muito forte. Amar o inimigo? Como assim? Inimigo? Não posso amar inimigo. Não, isso aí é demais. Então, se é para amar até o inimigo, então não vou amar ninguém. Foi isso que aconteceu. Nós temos que amar até mesmo o nosso inimigo. O versículo 48, que é o final do capítulo, diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Deus só quer a perfeição da gente. Mais nada. É o mínimo que a gente tem a oferecer para Deus, é perfeição. Como é que a gente pode ser perfeito? Deus mesmo proporciona isso para nós, através do Espírito Santo. Seremos totalmente perfeitos? Talvez vai ser meio difícil. Mas a gente precisa querer. Precisamos ir atrás desses princípios cristãos. Jesus ele não se deu por satisfeito em querer a perfeição. Ele fala mais sobre o que é amar, né? O que são os princípios. Ele vai falar agora de ajudar os necessitados. Vai falar sobre boas obras. Isso também é um princípio cristão. Mas, novamente, ele demonstra que esse ato de caridade, ele não tem que ter um intuito de engrandecimento pessoal. Né? Eu vou me associar a um clube, né, que agora nesse clube a gente vai lá e faz muitas boas obras, muitas boas ações de caridade, né? E aí toda a mídia, né, toda a sociedade vai ficar sabendo que nós somos os caras legais. Não é assim. Tem que ser algo de coração. Tem que ser com um único propósito de glorificar a Deus, para que Deus seja engrandecido e glorificado, não nós. Nós nem temos que aparecer muitas vezes. E não pense que necessitados, né? As pessoas que estão em necessidade são apenas pessoas que estão pedindo esmolas na rua e tal. Né? Também. Mas muitas vezes a gente foca só nesses casos, né? Pessoas vivendo na rua e tal, que estão em necessidade, né? Nesse tipo. Mas a gente foca tanto nisso que às vezes a gente não dá atenção para o nosso irmão, que não tem como vir e às vezes precisa de uma carona. E a gente pode dar a volta na cidade, buscar essa pessoa e trazer até aqui para estar
tendo comunhão conosco. Isso também é fazer uma obra de caridade, né? Isso também é ajudar. Tem muitos casos que a gente pode ajudar, a gente tem que estar disposto. Né? Em resumo, nesse ponto de ajudar nesse estado, nós precisamos ajudar da forma que a gente puder quem necessitar da nossa ajuda. A gente não pode fechar as portas. No versículo 5 ao 15, Jesus ele vai falar sobre agora oração, ele vai ensinar, inclusive, como orar. E a oração, ela tem que ser uma prática constante da vida do cristão. Mais uma vez, sem ter o objetivo de glorificação pessoal, é o que ele fala ali. Mas com o objetivo de demonstrar santidade, relacionamento, eu e Deus. Né? Não algo para mostrar para os outros, olha como eu sou orador. Né? Orador na minha época era o cara que ia falar o discurso da formatura, né? Ou ia na frente. Né? Aqui não tem isso, não é uma pessoa que fica, né, no foco. Oração é uma conversa com Deus, não é palestra. Né? Não é algo que a gente tem que fazer como os fariseus faziam lá, iam lá na frente do templo e mostravam, Deus, como eu sou maravilhoso, veja que grande que eu sou. Não é isso, mas é tu no teu quarto, escondido, falando com Deus, buscando, demonstrando que você é pecador. A oração ela tem que ter profundidade, tem que ter intimidade, propósito, não falar de qualquer jeito, só por falar, tem que ter arrependimento, né? Tem que ter humildade, súplica e principalmente tem que ter o objetivo único de glorificar a Deus. Não falar para Deus, Deus, olha como eu estou sendo cristão. Não. É dizer, Deus, olha como eu ainda não estou aos pés do teu filho. Eu ainda não estou no nível de poder desatar as sandálias dele. Versículo 16 ao 18, Jesus ele vai falar agora sobre o jejum. Temos ouvido bastante comentários sobre o jejum ultimamente. E é importante, porque da mesma forma, o jejum tem que ser algo para você e Deus. E é algo íntimo. O jejum ele também é um princípio do cristão que deve ter a sua raiz no coração. Não adianta eu ficar sem comer e jogar videogame. Não adianta eu ficar sem comer ou deixar de fazer alguma outra coisa e fazer outra coisa que não seja orar e buscar a Deus. O jejum tem que ter princípio, tem que ter propósito. Não adianta eu deixar de fazer algo que me agrada e não ir, por exemplo, visitar alguém enfermo, ir lá e orar por essa pessoa, para que Deus possa estar curando ela, sei lá, sei o propósito que você vai ter. Né? Mas tem que ser algo do coração, tem que ser com o propósito de Deus. Eu estou me privando das minhas vontades, minhas necessidades pessoais para te louvar e te adorar. O trecho seguinte do capítulo 6, versículo 19, até o 7:29, Jesus ele vai demonstrar então como é que é o proceder, o cotidiano do cidadão do reino. E para isso ele vai falar primeiro, 19 a 24, não acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu. Vocês lembram? A gente leu de Lucas, mas ele diz, porque onde estiver seu tesouro, ali também estará seu coração. Adiante ele vai falar, versículos 25 a 34, nós não devemos se preocupar, porque Deus ele é o sustentador de todas as coisas. Nós temos que, principalmente, orar e depender de Deus. Entregar a Deus, não ficar buscando lá atrás, será que Deus vai me ajudar? Capítulo 7, versículo 1 ao 6, não julgue hipocritamente, mas primeiramente se examine, para então ajudar seu irmão. Antes da gente ir lá, exortar alguém com soberba, se examinar se eu não estou cometendo aquilo. E se eu estiver cometendo, não deixe de ir lá exortar a pessoa. Exorte e fale, eu também estou passando por isso, vamos andar junto agora, porque eu percebi, olhando o teu pecado, que eu também cometo esse pecado. Precisamos nós dois melhorar isso nas nossas vidas. 7 ao 12, peça, busca, bata. Ele vai falar que a oração é extremamente importante, mas a aplicação também. Nós precisamos pedir, nós precisamos aplicar em nossas vidas, nós precisamos fazer, né? Por isso que ele vai falar no versículo 12, que a gente tem que fazer aos outros o que a gente quer que eles façam para nós. E Deus ele vai providenciar as coisas que a gente pedir de acordo com a vontade dele. O 13 ao 14, ele vai falar que realmente não é fácil. A porta ela é estreita, o caminho ele é apertado, não é fácil. A gente vai ter sempre uma tendência de deixar o pecado nos levar para longe de Deus. A gente vai sempre ter uma tendência de ignorar o Espírito Santo e o modo de pensar de Jesus. Nós temos que ser fortes. 15 ao 23, ele vai falar que os falsos profetas vão aparecer, nos ensinando um monte de princípio que é falso, que não vem de Cristo. Um monte de coisa que vai ter o único intuito de massagear o nosso ego e afastar a gente de Deus. Temos que ficar alertas contra esses falsos profetas. Alerta é o que a gente tem que estar sempre, né? 24 ao 27,
Quem ouve e pratica esses princípios que nós vimos aqui, em todo esse texto, é como um sábio construtor que constrói a sua casa sobre a rocha, que tem o seu alicerce no amor de Deus. Por isso a gente precisa estar alicerçado no amor de Deus. É o que diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 17. Assim em tudo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês arraigados e alicerçados, estejam arraigados e alicerçados em amor. Precisamos estar alicerçados no amor de Deus para que isso seja algo claro em nossa vida, esteja no nosso pensamento, certo? Versículos 28 e 29 vai concluir então o Sermão do Monte com a seguinte declaração. Vamos ler aí. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Que todos nós, da mesma forma, nós possamos continuar surpreendidos, maravilhados com esses ensinamentos, com o ensinamento de Cristo, e que a gente possa seguir esses princípios que ele ensinou no Sermão do Monte. Que a gente possa realmente ter claro isso. Começando pelos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos possam estar preenchidos por princípios cristãos. Porque esses pensamentos que são princípios cristãos, esses princípios cristãos em nossos pensamentos, eles são pensamentos que vão compreender só o que é verdadeiro. Vão compreender só o que é nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Isso vocês vão encontrar lá em Filipenses 4:8. Quando a gente andar ansiosos, a gente tem que preencher a nossa mente com esse tipo de coisa. Preencham a mente de vocês com pensamentos do alto. Para encerrar, quero pedir para vocês abrirem em 2 Timóteo, capítulo 13, 3, versículos 14 ao 17. Vamos ler juntos. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 ao 17. Versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-la sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Agora que a gente aprendeu isso, a gente leu as palavras do próprio Cristo em um sermão que ele deu, Vocês podem perceber que eu não li todo o texto e já estamos chegando em quase 1 hora. Imagina se você estivesse lá, ele falando, Às vezes ele ficava falando por dias, E as pessoas ficavam maravilhadas e elas queriam mais, mas Jesus ia embora. Ele ia falar para outras pessoas, outros ensinamentos. Então agora que a gente aprendeu isso, essa verdade que vem da palavra de Deus, nós temos que permanecer com isso na nossa mente. Que nem Davi fala, guardei a palavra do Senhor no coração. Nós temos que aplicar isso em nossas vidas, esses princípios. Analise esses princípios, a gente falou de um monte de coisa, muitos pontos. Se você ficar só pelas bem-aventuranças, que são os primeiros versículos, você já vai poder ter já um começo ali, para analisar se você é uma pessoa realmente bem-aventurada, uma pessoa feliz diante de Deus. E nós temos, além disso, que passar adiante. Temos que compartilhar essa verdade. O que a gente aprendeu hoje vem da Bíblia, vem da Escritura, não é algo que as pessoas falam na internet, não é algo que as pessoas falam nos jornais, que falam por aí nas rodas, não são princípios que a gente vê na sociedade, são princípios que vêm de Deus, que vêm da Bíblia, que vêm da palavra de Deus. E a Escritura Sagrada, a gente viu aqui que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, isso que a gente leu é útil para tudo isso, para que a gente esteja plenamente preparado para toda boa obra. A gente precisa realmente pensar e refletir sobre essas coisas e fazer com que isso seja realidade em nossas vidas. Eu sei que hoje foi algo bem, meio passado assim, analisando os princípios, a gente não leu com calma, a gente não, pegou e destrinchou o texto, mas são princípios importantes para nós refletirmos. E como a gente tem a Bíblia em nossas casas, a gente pode ler em nossas casas. A gente pode refletir novamente. Vamos ler de novo aqui para mim entender esse ponto aqui, porque eu acho que está difícil na minha vida, esse princípio que não tem sido claro. Daqui a pouco para você pode ser o ódio, pode ser pensamentos impuros, o adultério no caso. Daqui a pouco você tem
não tem sido alguém de palavra. Daqui a pouco você não tem, já parou lá nas bem-aventuranças. Analise, reflita. Faça com que isso faça parte da sua mente, para que a gente possa ter a mente de Cristo. E como o próprio Cristo disse, o caminho, ele é difícil. Não é fácil. Jesus ele já nos disse, olha, a porta é estreita. Não é qualquer um que vai ser perfeito. Eu quero a perfeição de vocês. Então assim, pelas forças de vocês não vão conseguir. Entreguem-se ao Espírito Santo e deixem o Espírito Santo agir no coração de vocês. Tá? Eu falo isso para vocês porque eu tenho várias dificuldades do que eu comentei hoje aqui. Eu tenho certeza que todos nós temos. Então assim, não sinta-se, olha só, eu não tenho, né, não tenho vivido isso. Mas talvez você nem sabia de algum desses pontos. E agora a gente sabe. E isso é útil para que a gente esteja preparado para toda boa obra. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos saber o que significa amar a Ti sobre todas as coisas. Nós podemos saber o que significa amar o próximo como a si mesmo. Nós podemos saber o que significa amar o próximo como Teu Filho amou a igreja. Obrigado, Deus, porque temos essa palavra em nossas mãos, a verdade. E te pedimos, Deus, que o Senhor possa nos ajudar a aplicar isso em nossas vidas. Que os nossos pensamentos estejam sempre nas Tuas coisas, estejam no Teu reino. Que a gente possa manter os pensamentos no alto e não em coisas terrenas. Nos ajude a viver uma vida santa e agradável a Ti. Que possamos transformar a nossa mente através dessa renovação que o Teu Espírito pode fazer em nossos corações. Peço por cada um que está aqui, Deus, e por mim também, que o Senhor realmente faça uma revolução em nossas mentes e corações, para que a gente viva para Ti e pense como Teu Filho pensa, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém?